vocês não fazem isso mesmo. Hello, people! Como vocês estão? How are you today? Como é que vocês estão hoje? Tudo certo, pessoal? Ok. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Lee Jung Clericuzzi, né? Sou a professora de inglês de vocês, né? E espero sempre a gente poder curtir, né? Fazer participar, bem legal. E hoje nós temos, né? Como colegas de participação, né, da parceria, sempre a nossa parceira Jeannie, professora aqui no chat, né? Nós temos a nossa colega Midian, fazendo a intérprete aí para vocês, né, nos auxiliando sempre. Todos aqui com muito carinho para trabalhar com vocês, tá bem? Bem, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com duas formas de futuro, tá? Futuro com going to e futuro com will. A gente vai perceber qual a diferença, quando usar uma forma, quando usar outra forma. Vamos também, junto com esses dois assuntos, implementar, né, complementar com os question expressions, né? Que são expressões de pergunta. O que são expressões? É porque tem mais de uma palavra para fazer a pergunta. E, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de Halloween, tá? Porque daqui a uns dias a gente vai estar, né, essa brincadeira, né, essa atividade do Halloween, que já é, de uma certa forma, meio comum aqui já no Brasil, tá bem? Então, vamos lá. Então, sempre relembrando vocês, sempre, por favor, né, a gente quer que vocês participem para vocês aumentarem, né, o conhecimento de vocês, tá? Então, sempre participando, a gente pelo Educa Recife, tá certo? As aulas primeiro, né, na TV, depois, para quem não consegue, querem reprise no YouTube. O acesso aqui ou pelo QR Code, tá? Só um lembrete a vocês. Então, vamos lá. Como a gente falou, assunto principal de hoje, as duas formas de futuro. Futuro com going to, futuro com will. Quais são as diferenças? Quando se usa, né, cada tipo de futuro? E aí, Jeannie, você tem alguma ideia dessa diferença? Quando se usa going to, quando se usa will? Eu até tinha, viu? Inclusive, eu insisti em vir hoje para aula para relembrar, gente. Porque eu tinha, assim, na minha cabeça, eu usava muito, né? I'm going to school ou at school. Vamos lá. School. Vamos lá. I'm going to at school. Futuro. In the morning. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Ok. Então, futuro. Gente, futuro. A gente precisa lembrar que futuro é daqui a um segundo. É o nosso futuro. Futuro não precisa ser daqui a 1 ano, 2 anos e lá vai. Futuro é tudo que vai acontecer logo após do momento da fala, tá certo? E a gente pode, se a gente parar e observar, existem futuros planejados, aqueles futuros que vocês já pensam, quer dizer, no momento da fala, vocês já pensaram nesse futuro. Tem aqueles momentos que vocês decidem no momento da conversa. Então, existem essas diferenças de futuro, tá? De acordo com planejamentos. Então, vamos ver. E junto, como falei para vocês, junto com as formas de futuro, a gente vai implementar, né, os question expressions, né, que são as expressões de pergunta. Porque expressões, se vocês observarem pelo slide, todas as formas de pergunta tem que ter no mínimo 2 palavrinhas. Por isso que vira, né, a gente usa a palavra expressão. Então, a gente introduziu a palavrinha de pergunta mais uma outra que juntas viram expressões, tá? Então, junto a gente vai trabalhar. Bom, welcome, bem-vindo, seja bem-vindo. Então, observem que os colegas, aqui temos uma imagem dos coleguinhas chegando à escola, a escola dando boas-vindas, né, aos coleguinhas.
porque a gente está como se diz, nós estamos num ambiente, né, escolar, então vamos tentar proporcionar as ideias em cima desse ambiente, tá? Então, os coleguinhas, temos agora uma imagem dos coleguinhas conversando e cheios de pensamento, tá? E quais são esses pensamentos? Nós podemos observar, né, pelo slide, nós temos um pensamento com um hambúrguer, né, com uma fatia de pizza, com um suco, com uma batata frita. Dini... Tá tudo passando aqui na minha cabeça. Isso é o momento... Não é o momento certo para isso, mas vamos lá. Ai, ai, ai. Então, olha, se as pessoas durante a conversa, os coleguinhas durante a conversa, Dini, e já estão pensando nessas imagens, tá? Aí, o que vai acontecer durante a conversa? Durante a conversa vão surgir perguntas, certo, né? Perguntas sobre algo que você já pensou ou que você vai pensar a partir da conversa. Né? Então, a ideia da imagem é para isso. Então, nós temos aqui, primeira pergunta. What are we going to do after school? What, a gente viu em outras aulas, significa o quê? We, né? Vamos pegar as palavrinhas-chave, we, nós. Então, o que nós? Então, after school. School, a gente sabe que a escola é uma palavra, né, que utilizamos muito. E after, né, de afternoon, de tarde. Então, após meio-dia. Então, after significa depois. Então, depois da escola. Então, olha só. Se é depois, futuro. Indica o quê? Um planejamento. Não é isso? Então, a gente mostrou uma imagem, né? Vamos voltar aqui. Então, se eu estiver fazendo planos com alguém para depois de um evento, depois de alguma coisa, eu posso usar o going to. Na verdade, o planejamento que você vai fazer com alguém, você já está... vamos lá, pensando antes, né? Entendi. Você já tinha alguma ideia, já tinha uma ideia. Por isso que na conversa, eles já estavam pensando, para quando surgir a pergunta, eles já saberem. Entendi. Então, exatamente, o going to vocês vão usar, né? Um futuro para um futuro que vocês já pensaram antes do momento da fala. Certo? Então tem, what are you going to do after school? O que nós vamos fazer após a escola? Então, a imagem anterior mostrou que eles já estavam pensando em um monte de coisas a fazer depois da escola, né? Então, o pessoal responde, we are going to have a snack. Nós vamos lanchar, tá? Nós vamos lanchar, tá? Então, agora a próxima imagem são os colegas já caminhando. Provavelmente para onde, Dini? O que você acha? Deixa eu ver. Caminhando para a lanchonete. Para o que já tinham planejado, né? Uhum. Então, nós temos aqui uma imagem mostrando o hambúrguer, o suco, né? A fatia de pizza, a tortilha e assim vai. Aí nós temos agora... What time are we going to go? Então, quando a pessoa, na conversa, planeja o que vai fazer, já sabe o que vai fazer, já pensou, qual é o próximo passo a perguntar nesse grupo? Saber a hora, né? Saber a hora. Então, nós temos aí a palavrinha-chave time. Então, what time já é uma expressão de pergunta, que significa o que, Dini? O que é que você acha? What time? Que horas? Que horas? Tá? Time significa, em inglês, às vezes um único vocábulo pode significar vários vocábulos em português. Então, time é tempo, é hora, é momento, né? Pode ser tudo isso, tá? Então, após, né,
conversarem o que iam fazer depois da escola, se pergunta quando é que vai acontecer, né? Então, what time? Que horas? What time are we going to go? Que hora que nós vamos para a lanchonete, né? Então, eles marcaram o quê? We are going at 1:00 p.m. Então, nós vamos às 1h da tarde. Então, vão lanchar às 1h da tarde. Tá? Lembrando uma coisa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Voltando que o horário que a gente usa em português, 13 horas, 14 horas, não é um horário numa representação universal. Sim. A representação universal é de 0 a 12. Então, tem 0 a 12 pela manhã e 0 a 12 depois da manhã, que fica tarde até a noite. Certo. Tá? Então, esse é o horário universal utilizado em inglês. Por isso, AM ou PM. Exatamente. AM para amanhã, antes do meio-dia, e PM após o meio-dia, tá? Por isso que quem usa relógio, o analógico, aquele de ponteiro, só vai ter até 12. Então, Verdade. não tem como a gente falar 13 horas, né, naquele relógio, tá? Ok. Então, futuro with going to. Então, futuro com going to. Quando é que é usado futuro com going to? Agora, a gente vai conceituar pelo que a gente observou nas imagens, né? Então, a forma verbal going to, tá? Indica uma ação no futuro. Going to quer dizer vamos, vai fazer, né? Então, usamos para falar de eventos que temos certeza que irão acontecer no futuro imediato. Certeza por quê? Você planejou aquilo. Então, até aí, está tudo certo, então é certeza de fazer. Pois há evidências claras sobre isso. Vamos lá, essa ideia de evidências claras, tá? Jeanne, se a gente encontrar um dia, né, por aí, e encontrar a nossa colega Midian, que está nos ajudando, sim, com a barriguinha um pouco mais saliente, um pouco maiorzinha. Qual a evidência que a gente vai ter de Midian? Que ela está... Que ela está grávida, que ela vai pregnant. ter... Ou pregnant, exatamente. Então, quando a gente fala futuro planejado, junta com essas evidências. A gente vai poder usar going to, tá? Toda vez vai usar going to. Então, evidências claras para expressar planos e intenções. Então, isto é um futuro já pensado no momento da fala, como eu falei para vocês, ok? Agora, para formar uma sentença no futuro usando going to, o que é obrigatório ter na estrutura, tá? Então, é obrigatório ter o verbo to be, concordando com o sujeito, se é I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Depois vem o going to, esse going to é fixo, essa forma going to é fixa para todos os sujeitos, não modifica. E depois o going to, depois do to, tem que vir o verbo principal na forma básica. O que é a forma básica? A forma sem flexão, sem mudança de letra alguma, tá? Agora nós temos uma imagem futurística. Um homem caminhando numa ponte imaginário. Como é que chama esse tipo de ponte? Uma ponte virtual? Virtual, ponte de luz, pronto. Né? Ponte virtual. Isso. Ok. O que imagina? O que a gente consegue ler, fazer uma leitura dessa imagem, Jeanne? Você que é de artes. Que eles, é como se ele estivesse caminhando para o futuro, que o futuro fosse o mundo virtual. O mundo virtual. Aí eu pergunto a você, essa imagem mostra uma evidência ou mostra previsões? Previsões. Previsões. Olha que diferença. Agora nós temos previsões, não são evidências, né? Vamos para a próxima imagem. Agora, né? The future, o futuro, né? Luz, olha, vamos lá. O planeta no futuro. O planeta no futuro, nós temos
evidências, lógico, e nós temos muito o quê? Previsões, tá? E agora, né, temos uma imagem do nosso, isso é agora chamado de quê? De massa de cerebelo. Teve umas mudanças, né? Teve umas mudanças, assim, na área de coisa ciências, que não é das bem a ciências. nossa área Não, aqui, né? Mas tô bem vamos lá. Então, o cerebelo mostrando aí, né? A mão humana tocando e a outra parte, uma mão robótica, né? Tocando. Então, existe essa interferência. Essa interferência é uma evidência ou são previsões futuras, Dini, na sua opinião? São previsões Previsões, futuras, né? Que é justamente que o lado direito é o lado mais humano e o lado esquerdo é robótico. Que legal! Minhas leituras de imagem. De leitura, ó, arte. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma pergunta. Will we become a robot? Will we become robots? Então, o que vocês acham? We, nós sabemos que somos nós, significa nós. E o que become robots? O que vocês acham pelas imagens que a gente passou, né? Então, become é tornar-se, virar. Gente, virar não é aquele virar da canoa, tá? Virar de lado. Virar é tornar-se. Então, esse become é virar no sentido de tornar, né? De mudar para alguma outra forma, tá? Então, nós nos tornaremos ou nós viraremos robôs, tá? Essa pergunta vem de quê? Indica futuro, mas indica o quê? Uma evidência ou previsão, Dini? O que é que você acha? Ai, meu Deus, eu acho que uma previsão. Previsão, né? Não tem nada certo. Nada certo ainda. Agora nós temos a imagem de uma terra muito seca, muito seca. Infelizmente, já é bem real isso, né? Mas, vamos lá. Agora nós temos. We will run out of water in some places, tá? Gente, aqui eu coloquei uma observação importante de run somente e run out, tá? Run, sozinho, esse verbo to run, significa correr. E o verbo run out of já não é mais correr, tá? Isso aqui é o quê? É um phrasal verb, é ficar sem. O que é phrasal verb? É quando a gente tem um verbo e uma preposição que juntos viram um outro verbo. São chamados de verbos frasais, phrasal verbs, tá? Ok. Sempre a junção de um verbo e uma preposição, ok? Então, run out of significa ficar sem. Então, a imagem que a gente viu da terra muito seca, tá? É uma imagem que vai nos remeter o quê? Ficar sem água. Ficar sem água. Então, será que vamos ficar sem água em alguns lugares? Isso é o quê? Isso é uma previsão ou uma evidência, né? Em alguns casos já são evidências, né? Já são evidências, mas na maioria o que quer dizer é o quê? É uma previsão. É uma previsão. Então, outra, do animalzinho, uma imagem com o animalzinho panda, que eu acho lindinho. Que muita gente já sabe, né? Que panda está o quê? Em extinção. Em extinção. Então, will the panda become extinct? Então, os pandas virarão extintos. Então, isso também é uma previsão, porque a gente não pode afirmar uma coisa, né? Então, são previsões. Então, dessas imagens, dessas perguntas, a gente pode deduzir o quê? Que a gente usa o will para evidências ou para futuros com previsões? Futuros com previsões. Exatamente, Dini. Então, olha a diferença. Going to, a gente vai usar sempre para futuro, né? Com evidências, com certezas, e will para previsões, tá? Então, nós temos agora uma imagem meio tenebrosa, assim, né? Pessoas... O que você consegue perceber nessa imagem, Dini? Ai, meu Deus. As pessoas estão com medo de algo desconhecido, né? E essas pessoas estão como? Em que posição que você acha?
Ai, meu Deus. Em pé. Estão de pé. Todos estão de pé? Não, tem um que está deitado. Tem um que está deitado. É. Então, vamos lá. O que a gente faz deitado, que tem essas imagens? A gente está tendo pesadelo, né? A gente está pensando em coisas ruins. Nightmare. Né? Nightmares, exatamente. Pesadelos, tá? Então, nós temos agora a perguntinha. How long is necessary for people to wake up? Olha, coloquei how long em destaque porque é uma expressão de pergunta. Temos duas palavrinhas, tá? How long. Então, é composto de how com long. Is necessary, é necessário, for people wake up. Wake up é outro phrasal verb, tá? Wake mais up, verbo mais uma preposição. E o que significa? Quanto tempo, né, é necessário para que as pessoas acordem, tá? De qualquer pesadelo que seja, tá? Ai, meu Deus. Então, nós usamos aí, né, palavras de perguntas, expressões de perguntas, interrogativas, ok? Então, futuro com eu, conceituando, né, podemos expressar a ideia do futuro de várias maneiras em inglês, tá? Uma delas é o uso do will. E quando a gente usa o will, normalmente para referirmos a algo que ainda não foi pensado no momento da fala. Quer dizer, essas previsões ou algum futuro que a gente decida no momento da conversa. Por exemplo, se eu conversar aqui com a nossa colega Jeannie, né? Jeannie, o que você vai fazer no próximo sábado? Se você ainda não tiver pensado, você vai decidir nesse momento da fala. Então, a gente vai usar o will. Ok. Se por acaso você já pensou, você vai usar going to, tá? I will go to church. Você pode colocar, inclusive, os advérbios provavelmente, que vai... I will go probably, você pode colocar probably, I will go to church. Probably e vem na frente. Você pode colocar na frente ou colocar na frente, atrás. Certo. Como você está respondendo, às vezes faz mais lógica a gente usar o advérbio logo no começo, da frase. Probably, tá? I will go to church. Então, provavelmente, eu irei à igreja. Tá certo? Então, é isso. E a outra forma também, will é invariável, quer dizer, não varia. O will funciona para todos os sujeitos. I will, you will, he will e assim vai. E depois do will, também a gente tem que usar o verbo na forma básica, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma síntese de quando a gente usa o will, principalmente, tá? Usamos o will normalmente para expressar noção do futuro, quer dizer, previsões, né? Decisão repentina, aquilo que a gente, né, decide no momento da fala, e promessa, tá? Porque você também promete no momento da fala, você decide no momento da fala, ok? Então, aqui deixou aqui para vocês, slide com estruturas usando going to e estruturas usando com will, ok? E aqui uma brincadeira para vocês. Vocês vão tentar, tá, criar perguntas falando o futuro. Então, como é futuro, se você ainda não pensou, você vai usar will. Se você já pensou, questão de faculdade, já pode usar going to. Aí vai ficar a critério de cada um, coleguinha. E tá como joia? é época de Halloween, vocês podem se vestir, né? Exato. De um nightmare desse, Nightmare, de um pesadelo desse. Gravar vocês falando assim as frases do futuro, né? Em English, please, ou seja, em inglês, por favor. Também. Gravar 1 minutinho. Exatamente. E mandar para o Ensine. Boa sugestão, tá vendo? E vocês vão ficar famosos com essas frases, hein? Olha aí. Então, olha, aproveitando essa deixa da colega Jeannie, a gente vai falar um pouquinho do Halloween. Tá? Um breve resumo, ok? A gente comemora, a gente brinca esse Halloween. Mas o que é Halloween? Né? De onde vem, como, né? Vamos lá. A lua se transforma no Jack-o'-lantern. Lindo, né? Eu achei linda essa imagem. Muito legal. Então, vamos lá. Primeiro, o Halloween era uma festividade da época dos celtas. Então, já existe há muito, muito tempo. Só que não era o termo Halloween,
tá? Era o quê? Uma festividade que eles dançavam em volta de fogo, né? E comemoravam o quê? Um ano novo, uma boa colheita, tá? Era sempre acontecia nesse período. E as pessoas se vestiam também, né, fantasiavam um pouquinho para espantar, porque antigamente tinha esses costumes, tá? Nesse período, os espíritos ruins chegavam, aquela coisa toda. Então, eles vestiam, né, de fantasma ou qualquer coisa assim, tá? E foi instituído para 31 de outubro pelo Papa Gregório III, porque antes era final de abril para começo de maio, que era exatamente mudança de estação de ano, aí tinha essa mudança essa comemoração. E essa comemoração, deixa eu só pular aqui rapidinho, não está aqui, vamos lá. Essa comemoração era chamada de Samhain, tá? Essa comemoração era chamada de Samhain, na época dos celtas, tá bem? A junção, para chegar à palavra Halloween, vem essa junção de All Saints Day e All Hallows Eve. Esse slide vai estar disponível para vocês entenderem melhor os significados em português, ok? Outra rapidinho para vocês entenderem, a lenda dessa abóbora, tá? Que quando surgiu não era uma abóbora, era um nabo. Era um nabo, tá? O nabo. Por que o nabo? Porque lá na Europa, o cultivo do nabo era mais comum. Quando essa cultura do Halloween foi para os Estados Unidos, tá? A cultura da abóbora nos Estados Unidos é mais comum. E divulgou muito mais essa cultura Halloween nos Estados Unidos, tá? Por isso que se tornou abóbora, mas começou pelo nabo. E a lenda fala que o Jack era uma pessoa muito travessa, que quando faleceu, nem o céu quis ele, nem lá embaixo quiseram ele. Aí o diabo, né, para deixar ele ficou vagando pelo mundo, pela terra, né, infinitamente, eternamente, e o diabo deu o quê? Uma brasa para ele pelo menos iluminar o caminho dele. Aí o que o Jack fez? Ele pegou um nabo, né, cavou, tirou o miolo e colocou a brasa dentro do nabo, por isso que virou a lanterna. Então, a lenda é da lanterna do Jack, que é exatamente o nabo, que futuramente a gente hoje usa a abóbora, ok? Então, gente, com isso, né, vem as traduções também, a gente vai falando depois melhor, em outra oportunidade, ok? Sobre os guloseimas, tá? Por que isso? E para você, gente, um Happy Halloween, que espero que vocês curtam. E qualquer dúvida, manda aí. Dini, e aí, amiga? Vamos nos despedir, né, pessoal? Eu tô amando a parte dos doces, sabe? Que a Dini adora, né? Então, olha, doces ou travessuras para vocês. E até a próxima aula, viu? Então, gente, um bom dia para vocês, tá? Até já.